A diferença salarial entre homens e mulheres no Brasil cresceu desde o começo do ano. As mulheres recebem, em média, 20,7% a menos que os homens empregados no setor privado aqui no país. Em março, a diferença era de 19,4%. Portanto, ela vem aumentando, né? Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o relatório, a diferença entre os salários fica ainda maior quando mulheres ocupam cargos de direção e gerência. E para analisar esse cenário, a gente faz conexão com o professor de Direito da FGV do Rio de Janeiro, doutor Paulo Renato Fernandes. Doutor, boa tarde, seja sempre aqui muito bem-vindo ao Conexão Record News. E é impressionante, porque mulheres, inclusive, em cargos de chefia, têm uma diferença salarial ainda maior, chega a 27%, né? Realmente isso é um absurdo, né? E é algo que a nossa legislação do trabalho não tolera. Nós temos diversos dispositivos legais dentro da CLT e até fora da CLT, em leis complementares, que vedam esse tipo de iniciativa, né? A nossa Constituição estabelece o princípio da isonomia, da igualdade, portanto, qualquer discriminação. E o que é discriminação? É importante que a gente destaque, né? Discriminar significa atribuir um tratamento injustamente desqualificante a alguém. Se o critério de discriminação for um critério que se baseie nessa ideia de exclusão pelo gênero, ou pelo sexo, pela origem, etc. e tal, isso tudo caracteriza uma violação ao princípio da isonomia. A nossa lei estabelece, entretanto, diversos aspectos que devem ser observados para que se verifique se está havendo ou não realmente violação ao princípio da isonomia. Porque vários fatores podem contribuir de alguma forma, direta ou indiretamente, para diferenças salariais, porque nem todos são iguais, né? Mas a regra é essa. A regra estabelecida em nossa Constituição, em nossa legislação infraconstitucional, é de que ninguém pode ser tratado de forma discriminatória, ser objeto de discriminação, inclusive no campo das relações de trabalho e dentro destas, especialmente no tocante às políticas remuneratórias, né? Então, isso é realmente vedado pela nossa Constituição e pela nossa ordem jurídica. Pois é, eu estava até dando uma olhada aqui, doutor, que o levantamento foi bem amplo, né? Com 18 milhões de trabalhadores em mais de 50.600 empresas. E quando a gente faz ali um recorte para as mulheres negras também recebem bem menos que as mulheres não negras, né? Na verdade, como disse outrora, qualquer discriminação é odiosa e não é aceitável dentro do nosso sistema legal. E aí você tem, dentro das camadas sociais, né, problemas culturais muito sérios. E esses problemas culturais acabam chegando, né, dentro do ambiente empresarial. A lei em si, é difícil a lei em si mudar a cultura, né? A lei é um elemento de cultura de um país, então ela contribui para a mudança, mas essa mudança deve vir essencialmente da sociedade. A lei só oferece uma cobertura normativa, né? Mas a mudança efetiva nesse quadro depende de uma alteração de mentalidade social, de cultura da sociedade brasileira, né? Então, a fim de que isso não aconteça. Mas nós temos leis que não permitem que isso aconteça, né? Aliás, leis de muito tempo, desde que a CLT foi criada, em 1943 do século passado, já há institutos previstos na nossa norma, como a equiparação salarial, etc., que não permitem o desnível salarial, a não ser que esse desnível esteja lastreado em algum critério objetivo, como tempo de serviço, tipo de cargo, tipo de qualificação, valor, produtividade, trabalho de igual valor ou não, né, local de trabalho. São uma série de variáveis que nós temos que permitem que você possa adotar o critério da meritocracia, né? Quem produz mais, recebe mais, quem produz com mais qualidade, recebe. Então, isso é normal, haver desníveis salariais em razão do tipo de trabalho, da ocupação, da produtividade, etc. O que não pode acontecer é a discriminação, é que um determinado fator, como, por exemplo, a origem regional, racial, gênero, etc., isso possa, de alguma forma, justificar por si só o discrimine, ou seja, a discriminação, um pagamento a menor
um deságio salarial em relação a outras pessoas que exercem a mesma função, com a mesma qualidade, com a mesma perfeição técnica, no mesmo local de trabalho, enfim. Havendo essa coincidência de fatores, não se justifica de forma alguma qualquer tipo de discriminação. Exato, está explicado, né? E é disso, olha, eu acho muito importante o doutor ter colocado isso, né? Não basta ter a lei, precisa ter também a mudança de mentalidade. E claro que essas variáveis existem mesmo, isso é fato. Doutor, muito obrigada, viu, pela análise, uma boa tarde, até a próxima. Obrigado.